Inflamação é um problema que todo mundo hoje em dia, né, tá na boca do povo. Vamos combinar? Tá meio que na moda, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, já chamei especialistas para falarem sobre inflamação e sempre bomba, né? Sempre um assunto que todo mundo quer saber, que as pessoas ficam na dúvida, que elas não entendem. Parece que hoje em dia tudo é inflamação, né? É a causa de 100% todos os males. Mas inflamação não é o problema, né? Inflamação é um processo natural do corpo. O corpo ele faz inflamação para te defender. É um processo que precisa acontecer. Não adianta você tentar viver à base de anti-inflamatórios. Mas, dito isso, tem uma série de anti-inflamatórios que são naturais. Tem uma série de alimentos e eu não vou dar spoiler não, que podem salvar realmente você, assim. E eu trouxe hoje, né, no Projeto 0800, dois vídeos com um monte de artigos científicos mostrando, né, a visão da medicina moderna e da nutrição moderna sobre temperos que podem melhorar, né, ou podem curar, ou podem tratar o processo inflamatório. Então, salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 813, talvez, no ar. Mas antes da gente entrar, né, no tema específico de inflamação, né, e de quais temperos que podem melhorar a inflamação, vamos para as notícias da semana, porque você já sabe, né, que agora, nesse modelo novo do Projeto 0800, eu sempre começo trazendo notícias para você, né? As notícias da semana para você. Eu vou confessar para você que esse é o único momento que eu leio notícia, né, na semana. Então, obrigado, inclusive, por me proporcionar essa possibilidade aqui de saber o que está acontecendo no mundo, né? Porque via de regra eu não uso meu tempo, né, lendo notícias. Eu acho que isso é um hábito que nem é lá muito bom para a saúde mental, mas uma vez na semana eu acho que é ok. E aí eu abro aqui e vejo especificamente notícias de saúde. E aí, as notícias que eu vou abrindo para eu ler, eu trago aqui, né, no 0800 para o nosso primeiro pedaço do 0800. E olha só que interessante, né? Nada é por acaso. Muitos desses artigos ou muitas dessas notícias são notícias que têm a ver com inflamação. Olha só que loucura. Né? Então são notícias que têm a ver com inflamação. Então vamos para a nossa primeira aqui. Calma aí, meus amores. Estou com problemas técnicos. Ah, agora sim, agora sim. Deixa eu pegar ela pequenininha. Isso aqui é quem sabe faz ao vivo, não tem muito jeito. Maravilha. Então, beleza. Primeira notícia que eu peguei hoje, né, no Viva Bem da UOL. Hoje tem duas notícias do Viva Bem da UOL falando sobre o que é uma inflamação do pericárdio, né? Que causou a morte de uma narradora aos 24 anos de idade. Eu pessoalmente não conhecia o trabalho, né, da Cecília Moraes, da Clarity, mas fiquei sabendo nessa notícia aqui, né? Então, narradora de esports, né, Cecília de Moraes, conhecida como Clarity, morreu quinta-feira 13, aos 24 anos de idade, após uma inflamação no pericárdio, membrana que envolve o coração. Então eles fazem uma narrativa, vou botar o link para essa matéria aqui na descrição. Tudo que eu vou mencionar nesse 0800 de hoje tá no link da descrição do vídeo do YouTube. Lembrando que eu faço isso aqui ao vivo com vocês no Instagram às 8 horas da manhã e depois às 6 horas da noite esse vídeo vai para o YouTube, tá? Então eles explicam, né, o que aconteceu direitinho com a Clarity. Ela parece que passou mal durante uns 2, 3 dias. E aí ela parece que realmente passou muito mal, foi pro hospital, teve uma parada cardíaca, teve que passar por uma cirurgia de emergência, porque estava com uma inflamação no pericárdio, e ela não resistiu. Essa pericardite é uma doença silenciosa que não é fácil de diagnosticar, principalmente porque a Clarity era uma menina jovem, né, e saudável. Então foi mais difícil ainda, né? E isso aqui, né, é um alerta, né? É um alerta bem importante, porque muitas vezes você não entende, né? Eu venho aqui e falo sobre processo inflamatório, os riscos do processo inflamatório, eu falo sobre alimentos que combatem inflamação, eu falo sobre hábitos, né, que são saudáveis e hábitos que não são saudáveis. E você, às vezes, não entende, você, às vezes, não pega a gravidade desse negócio. Você pensa, Matheus, eu tô me sentindo bem, eu não tô com nada, né? Isso aí não é sobre mim.
Ou eu tenho 24 anos de idade, Matheus. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde. E você precisa sim, né? Você precisa sim, porque tem muitas doenças que são processos inflamatórios silenciosos. Eles ficam aí, né, se desdobrando na escondida, até que quando eles vêm, eles podem pegar você e isso é a última coisa que acontece. Né? Então, olha o tamanho dessa tragédia. Uma menina de 24 anos, uma mulher de 24 anos, né, que com uma inflamação, processo inflamatório silencioso, que deriva para ela se sentir mal e acaba com a morte dessa pessoa que era aparentemente saudável aos 24 anos. E aí eu não tô falando isso para ser um trem fantasma, ficar aqui dando susto, te ameaçando, não é nada disso. Mas é só para você entender a importância desse tipo de conteúdo, né? A importância de você cuidar da sua saúde efetivamente. Você às vezes diz, mas eu não tô sentindo nada, eu sou jovem, né? Eu tô tranquila, tô aqui, tô bem, tô tranquilo, né? Não preciso me preocupar. E precisa, né? Essa inflamação continua lá ao Viva Bem da UOL, pode acontecer pós-infecção viral, é uma das pericardites mais comuns, pós-infecção bacteriana, pós-infecção parasitária, pós-tratamento oncológico, pós-trauma na região, né? Então uma porrada, né? Um acidente, pós-infarto. Tem casos de infecções concomitantes, né? Então viral e bacteriana ao mesmo tempo, e ainda aquelas em que não é possível encontrar a causa da pericardite, né? São quadros que a gente chama de idiopáticos, né? Idiopatia é quando a gente não sabe, né? O que é. Esse é um termo muito comum na medicina moderna, no Ayurveda. A gente não tem, né, essa ideia de idiopatia. A gente sempre busca a causa das coisas. As inflamações do pericárdio são raríssimas, pouco frequentes, que é o. Ah, não são raríssimas, desculpa. Não são raríssimas, mas são pouco frequentes. Descreve a cardiologista Paola Emanuela Smanio, do Fleury Medicina e Saúde. Tá? Então trouxe isso aqui, não é para te dar susto, não é para você ficar chateado, não é para você ficar mal, né, triste, nem nada disso. Óbvio que a gente tem que ficar triste sim, é uma perda irreparável, né? Uma pessoa que tinha uma vida inteira pela frente, mas, né, para te alertar, né, que você às vezes pensa, ah, Matheus, eu me preocupo com isso quando eu tiver 60 anos de idade, né? Ou quando eu tiver toda cheia de sintomas, né, para cima e para baixo. E esse não é o caso, tá? Então notícia que saiu que eu peguei aqui hoje para ler, né, e que eu acho que se a gente se esforçar como sociedade, é o tipo de notícia que a gente não precisaria ficar lendo. Segunda notícia, olha só, continuando no tema inflamação, vai ser o nosso tema de hoje, não vou mudar, né? Vai ser um disco arranhado, né, desse projeto 0800 de hoje. R7, né, sai a matéria aí. Você está cansado o tempo todo? Saiba se você está ingerindo essas vitaminas e minerais importantes. E aí ele procede a falar sobre deficiência de vitamina D, de ferro, de magnésio, podem aumentar a fadiga. E aí eu achei, o que eu achei bonitinho disso aqui? Eu achei bonitinho porque o R7, né, Caderno de Saúde, se eu não me engano, lá do Globo e tal, tiveram o cuidado, né? Olha o cuidado que bonitinho, vocês que estão no YouTube conseguem ver, vocês estão no Instagram, depois vão lá no YouTube, 6 da noite do horário de Brasília, da terça-feira que esse vídeo sai lá. Eles botaram, né, olha, deficiência de ferro, por exemplo, mas olha o exemplo, né, que bonitinho, uma foto de arroz e feijão. Obrigado. Né? Olha que interessante, né? Você está com deficiência de ferro, botaram um alimento aí de verdade, né? Olha que raro isso acontecer. Muitas pessoas acham que estão deficiência de ferro e pensam, Matheus, é porque eu não tô, virei vegetariano, então eu tô deficiente de ferro, né? E o R7 se deu ao trabalho de botar uma informação, né, de maneira adequada. Olha que legal, né? Eu dou porrada nos jornais quando eles falam besteira, mas eu também enalteço, né, quando eles quando, na minha opinião, pelo menos, eles fizeram um negócio direito. Botaram até uma salsinha em cima do feijão, olha que coisa linda. Então, né, deram o exemplo do ferro com feijão, né, deram o exemplo da vitamina B12, aí fizeram uma, acho que sei lá o que é isso, um bowl de fígado, vai saber o que é, né? E aí é óbvio, né? E realmente eles não estão sem razão. As principais fontes de vitamina B12 são de origem animal, né? Peixe, carne bovina, fígado. Ah, tá com cara de fígado esse negócio. Né? Eu não sei, você gosta de fígado? Me manda aí nos comentários, né? Vocês que comem carne, né? Você curte, né, um bife de fígado, né? Tem uma galera que ama bife de fígado, essa galera que defende, né, o bife de fígado. Tem uma galera que nem eu, que me dá até um refluxo aqui, só de,
Só de pensar, eu não como carne desde os 15 anos de idade, né? Então tem o quê? Bota quase 30 anos aí, né? Que eu não como carne. Né? Não, 24 anos, desculpa, eu tô exagerando. 24 anos que eu não como carne. Mas bife de fígado foi um negócio que eu nunca gostei. Né? Mas tem uma galera que gosta. Tem uma galera que vai ver essa tigela de bife de fígado aí no YouTube e vai pensar, nham, 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 né? E tem uma galera como eu que fica tipo, vamos passar para a próxima. Né? E realmente, vitamina B12, se você é vegetariano ou vegano, né, como eu sou, você deveria suplementar, né? É uma vitamina super baratinha, simples de suplementar, né? A gente aqui no Brasil, a maioria das pessoas que eu conheço suplementa na forma do citoneurin, né? Do citoneurin, que é metilcobalamina, né? Mas você pode suplementar com cianocobalamina também. Ou se você come carne, né? Você pode comer aí, olha, uma tigelinha de bife de fígado. Olha que coisa maravilhosa, né? Vitamina D, olha só, a vitamina D tem uma pessoa, né, uma senhora segurando uma cápsulazinha, né? Porque ela concorda comigo, obviamente ela é obtida basicamente pela exposição à luz solar, né? Mas 50% da população mundial sofre de deficiência de D e a maioria das pessoas mora em lugares que a incidência dos raios solares na maior parte do ano não são suficientes para você produzir D de maneira natural. Então, a menos que você more no Equador, que a incidência dos raios solares são sensacionais, se você mora no sul do Brasil, por exemplo, você passa grande parte do ano sendo exposta a raios solares que não te ajudam a produzir vitamina D. Eu não sei se você sabia disso, mas não é qualquer sol que produz vitamina D, né? Não é qualquer sol. Né? Então tem ângulos de incidência do sol dependendo da estação do ano, e aí do outono em direção à primavera você começa a ficar com cada vez menos sol de qualidade para produzir a vitamina D, e aí o melhor caminho para uma produção saudável de vitamina D no mundo de hoje é a suplementação. Né? E aí o R7 ele reconhece isso aí. Né? Magnésio, e aí eles botam uma semente de abóbora na mesa para você, né? Então falaram do magnésio, botaram oleaginosas, né? Então castanhas, nozes, semente de abóbora, bem interessante nessa matéria. Vitamina B9, né? O folato, né? E aí eles botaram aí também um pozinho aí, botaram umas sementinhas e tal. Então acho que eles estão, né, no caminho, farinha e tudo mais, tá? E botaram, né, que manter uma alimentação equilibrada é a melhor forma de evitar, né, deficiências nutricionais. E aí meteram ali a pessoa comendo um pratão de salada e tal, tomate e tudo. Achei massa, achei legal. Né, bati palma aqui, né, pro pessoal que diz que eu sou, né, crítico. Ah, Matheus, você é muito cri-cri. Eu sou muito cri-cri mesmo, mas tem matéria que eu bato palma, que eu acho legal. Tá? E aí, dentro dessa lógica aqui de vitaminas e minerais importantes, saiu a matéria do Metrópolis. Não, mentira, do Tecmundo, que tinha um Mzinho. Eu acho que ele é. Ah, não, é Tecmundo mesmo. Achei que era um portal do Metrópolis. Então, olha só, tecmundo.com.br, nem sabia que isso existia. Suplementos alimentares que elevam a performance no treino, segundo a ciência. E aí, obviamente, vem o contraponto, né? Se eu elogiei o R7, né, porque eles botaram um bando de legumes, frutas e verduras, vem aqui o Tecmundo, não é o Tec, né, e bota ali uma colher de um pó branco, né, que ninguém sabe muito bem o que que é, né, pode ser uma creatina, uma proteína isolada de alguma coisa. Mas ele perdeu a oportunidade, né, a Tecmundo perdeu a oportunidade de botar bem na capa uma beterraba que eleva a performance no treino, por exemplo, né? A gente já sabe muito bem que suco de beterraba, né, ou beterraba simplesmente é sensacional, né, para elevar a performance no treino. Meteram lá um pó branco e aí não tem como voltar disso muito, né? E aí eles falam, né, quem precisa de suplementos alimentares, a Alice, que é uma nutricionista, né, dá aqui o bizu para você, fala do whey protein, que é a rapa do tacho, da pior coisa que existe na humanidade, que, né, o leite em pó, é o dejeto do dejeto, né, que as pessoas hoje estão tão valorizadas. Isso é um bom exemplo, né, de como a indústria é incrível, né? Conseguiram transformar, não sei se vocês sabem disso, né, mas a indústria é sensacional. Eles conseguem, às vezes, transformar e gourmetizar uns negócios que eram o dejeto do dejeto, tipo o whey protein, né? Um negócio que era raspado da parte de baixo dos tambores lá de leite, né, e de leite em pó, e aí transformaram esse negócio num super suplemento e vendem caro, um negócio que é o, né, o lixo, basicamente,
da produção láctea, né? Mas enfim, as pessoas tomam bastante e tudo mais, né? O que você não sabe né, quando você entra numa loja de suplementos, a gente percebe a variedade imensa de produtos. O que a gente não sabia até agora é que a maioria desses produtos não funciona. A gente não sabia até agora, Tecmundo. A gente não sabia até agora. Tecmundo querendo agravar o meu pita aqui no meio do... Vocês adoram isso, né? Querendo me irritar logo na terça-feira de manhã, né? Como é que a gente não sabia até agora que a maioria não funciona, Tecmundo? A gente já sabe disso há décadas que a maioria não funciona. Tá? Qual os que tenha comprovado. Se vocês quiserem ler essa matéria, eu vou deixar ela para vocês aí na descrição desse vídeo no YouTube. Vamos para a próxima, que o tempo hoje está curto, né? Uma matéria do G1, né, da Globo, exclusivo, essa é rápida, tá? Porque não tem a ver, né? Mas eu li essa matéria hoje e trouxe ela aqui para você. Então, matéria exclusiva, né? Relatório mostra desperdício bilionário com bi, né, de insumos do Ministério da Saúde desde 2019. Olha a irresponsabilidade desses governos aí, né? Jornal O Globo tem acesso com exclusividade. Saiu o quê? Hoje, essa matéria. Hoje, 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu trazendo as matérias aqui para vocês assim que elas saem. Terça-feira passada fui um dos primeiros a falar, né, sobre a proibição do uso de hormônios, depois ficaram uma semana inteira falando sobre esse negócio, né? Por quê? Porque a gente está aqui, né, na ponta da notícia. Vocês não imaginaram, né, que o Vida Veda ia ser, né, a ponta da notícia. Então, exclusividade, saiu hoje no Globo, há 6 horas atrás. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle demonstra 2,2 bilhões em insumos que foram para o lixo ou acabaram incinerados, né? Insumos são vacinas, remédios que são mal estocados ou que foram estocados por tempo demais, né? E acabam sendo descartados em vez de serem distribuídos ou usados dentro do prazo de validade. Isso aqui é um absurdo completo. Né, a gente falando sobre a Ayurveda como um sistema de saúde pública, né, que né, o Ayurveda é um sistema tradicional de saúde pública, isso aqui me dá uma sensação de que a gente precisa mudar alguma coisa, né? Desde 2019, olha que loucura, né? Nos últimos anos aí, 2,2 bilhões de insumos, medicamentos e vacinas foram parar no lixo ou acabaram incinerados. E a comissão alerta para o risco de mais descarte. Quer dizer que a gente gasta dinheiro, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, eu pago imposto, e pago bastante imposto, né? Vocês pagam imposto junto comigo, o governo vai lá e compra um bando de remédio, compra um bando de vacina, e esses remédios e essas vacinas, né, estão vencendo, e tem que ser porque estão vencendo, descartados e incinerados, tá? E o povo sem remédio, né, e o povo sem vacina. Durante a visita, os integrantes da comissão descobriram que outros 75 milhões de itens vão vencer nos próximos 3 meses. Então, itens que estão aí desde 2019 vencendo e têm que ser destruídos porque não podem ser distribuídos para a população que tanto depende, né? O relatório do TCU fala de omissão e falta de transparência do governo anterior, mas é governo. Né? Eu não sou partidário de, não estou falando que esse governo agora é bom, o governo anterior é ruim, mas eu acho um absurdo. E assim, eu acho que isso é indefensável, independente de você ser esquerda, direita, não me importa essas coisas. Eu não tenho partido político, não tenho interesse nenhum em nada disso, mas o fato é que, não sei de que lado que você está do espectro político, mas você tem que concordar comigo que a gente não deveria estar jogando, né, insumos de saúde fora. Independente do seu partido, isso aqui deveria te revoltar. Né, mas me manda aí nos comentários, o que você acha? Ah, Matheus, eu acho que não, eu acho que não sei o que, meu governo, sei lá. Eu acho que as pessoas estão loucas com o negócio de política. No Vida Veda a gente não é partidário, eu não defendo nenhum partido. Eu acho que todos são uma porcaria, diga-se de passagem. Né? Alguns um pouco mais porcaria, outros menos porcaria. Eu falo como vocês aqui que estou do lado de cá, né, vendo o pessoal gastando o nosso dinheiro lá em Brasília e acho ruim, acho bem ruim o fato de que 2,2 bilhões de dinheiros que a gente pagou foram para o lixo, acabaram sendo incinerados quando tem tanta gente precisando de apoio, né, e de acesso à saúde, né, aí no Brasil, tá bom? Então, compartilhando um pouco da minha revolta aqui com você, não acho que é uma questão partidária. Então, de novo, acho que a gente está doido, né? A gente acha que um é diferente do outro, quando na verdade chega lá
e o pessoal faz essas lambanças aqui, né? Um monte de gente precisando de ajuda e eles lá não conseguindo prestar ajuda pra ninguém, praticamente. Beleza? Pessoas com ansiedade, vamos em frente. Viva Bem da UOL, né? Já que gerei um pouco de ansiedade pra você agora, né? O Viva Bem da UOL, eles falam sobre como pessoas com ansiedade dizem o que ajuda no momento de crise e como evitá-la. Um bando de coisas que a gente já sabe, mas trouxe aqui pra você, só pra te dizer, pra te mostrar como tá saindo na mídia, né? Tudo que a gente fala, né? A Ayurveda aqui na base pra você, né? Segundo a psiquiatra Ana Paula Carvalho, atividades como pintura, dança, costura são coisas que proporcionam sensação de bem-estar. Você deveria ter algum hobby. Eu sempre falo que o movimento deve ser divertido. Escolha alguma coisa que não vai fazer mal, né? Não adianta você escolher um hobby que gera sedentarismo, por exemplo, para você, né? Durante a crise é importante você ter ferramentas que ajudem a mudar o foco do pensamento. Por exemplo, se você soubesse meditar. E a gente tem, não sei se você sabe, né, um podcast de meditação. Todo dia sai uma meditação nova para você. Vocês estão no YouTube, vou botar o link aqui em cima para você, né? E você que está no Instagram tem um link na bio, chama podcast, né, do projeto Dinacharya. O projeto Dinacharya é um projeto que eu rodo todo dia, 6:30 da manhã. Sai um áudio novo, uma meditação guiada por mim. Se você tem tolerância com a minha voz, beleza? Se não, procura outro, tem vários por aí. Tá? E aí você pode meditar comigo todo dia de manhã. Não quero fazer de manhã, faz no horário que você quiser, não tem problema. São 15 a 20 minutos de meditação guiada que podem te ajudar, né, aqui a ter estratégias para ajudar você, né, a se observar na hora que você está numa crise, né, de ansiedade. Para o psiquiatra Humberto Müller, nesse caso, o gelo fará com que a pessoa desloque a atenção da crise. O gelo? O gelo que me ajuda na hora da crise, disse ela. Eu descobri através de mídias sociais que segurar gelo pode aliviar a crise de ansiedade. Eu consigo controlar o meu pensamento e mudo completamente o foco para o gelo. Eu me preocupo se está escorrendo a água, fico observando e com isso eu me acalmo. Maravilhoso, tá? Então, maravilha. Né? Então você, por exemplo, que está lendo isso aqui, você vai ver, né? Você está com uma crise de ansiedade, corre para o freezer, cata um pedaço de gelo e usa o gelo como mecanismo de observação. Agora, se você é minha aluna, se você é meu aluno, e você faz a meditação comigo todo dia, né? Todo dia útil de manhã, né? Você sabe que você vai aprendendo, né, a se observar, a observar sua respiração, a observar o seu corpo, e aí talvez mesmo que não tenha um gelo disponível para você na hora da sua crise de ansiedade, caso você ainda tenha nessa crise, você sabe meditar, tá? Então aprenda a meditar. Tá? A bebida era um gatilho, então eu percebi que bebida alcoólica não era bom para mim. Então olha que legal, né? Concordando aqui também com o que a gente fala. Você tem ansiedade? A maioria das pessoas tem. Né? Você quer descontar no álcool? Ah, Matheus, eu tomo, né, um pouquinho de noite para dar uma relaxada. Né? O álcool não é uma boa ferramenta para você dar uma relaxada, ele não é. Né? Então as pessoas que têm ansiedade usam o álcool, né, como relaxante, né, para a crise de ansiedade. Muitas pessoas percebem que o álcool pode ser um gatilho para a crise de ansiedade. Tá? Tem outros detalhezinhos aqui nessa matéria, não vou me alongar mais, ela está na descrição do YouTube para você. E para terminar, insônia. São Carlos agora, né? Nosso jornal local de São Carlos aqui para você. Maravilhoso. Pra vocês verem que eu trago notícia de tudo que é lugar, tá? Eu às vezes trago de Carta Capital ao jornal local da cidade de São Carlos para vocês verem, né? Eu não tenho nenhum, de novo, não tenho alinhamento, não acho que, sei lá, Veja é pior e o Piauí é melhor. Eu leio de tudo, acho que a gente tem que se informar, né? No final tem um monte de gente ganhando com a nossa ignorância. Então vamos se informar de todos os lados e pronto. Aí você tira suas próprias conclusões, né? Insônia. Especialistas alertam para o risco de remédios inadequados. Falamos sobre isso na semana passada, tá? Falei sobre isso na semana passada, né? Falamos sobre, né? Vocês lembram? O sujeito lá da dupla sertaneja que misturou álcool com remédio para dormir e aí teve um surto, né? No meio do avião, teve que descer do avião no meio da viagem, uma loucura completa. Vocês que estavam aqui na semana passada me viram falar dessa notícia. E aí é óbvio, né? Fizeram aí uma matéria falando sobre que medicamentos para o sono sem prescrição
podem causar efeitos negativos. Você, né, que bota aí 3 gotinhas de alguma coisa embaixo da língua para dar uma relaxada, sem prescrição médica, pode ficar viciada ou viciado no remédio e ele ainda pode, né, ainda por cima pode fazer mal, tá bom? Vou deixar essa matéria sobre remédios indicados e contraindicados para insônia aqui para você nos comentários. Então, agora é a hora que a gente entra efetivamente no tema da nossa live. Eu vou falar sobre inflamação, eu vou falar sobre remédios e especiarias especificamente, que são incríveis, né, no combate à inflamação. Eu só preciso encontrar, cadê o meu... Achei, pronto, achei, maravilha. Beleza, então essa é a hora, a gente está na metade do projeto 0800, né? Então quando chega na metade é a hora que eu te faço alguns pedidos. Primeiro pedido, né? Se você está no YouTube, deixa a sua curtida desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho também para você sempre ser notificado e notificado quando chegarem vídeos novos. Se você está no Instagram agora, você pode me fazer um grande favor. Isso aqui dá um baita trabalho, eu venho aqui de todo o coração. Então, o único favor que eu te peço é aperta agora no aviãozinho e chama a tua galera para participar dessa live, né? Porque você tem a oportunidade de levar esse conhecimento ainda para mais gente. Então, o único pedido que eu te faço é para você me ajudar a divulgar essas informações, porque elas são informações extremamente úteis. Eu vou te falar agora sobre remédios, né, naturais que podem te ajudar no processo inflamatório, que tem comprovação científica. Então, se eu tô te trazendo essas informações do lado de cá, me ajuda a divulgar elas do lado daí, né? Então, vamos que vamos. Vou beber aqui uma água. E sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo. Então, 2 vídeos de Nutrition Facts que eu peguei para trazer para você, 2 vídeos antigos, então a gente já sabe disso há bastante tempo, inclusive, tá? O primeiro vídeo, ele saiu há 12 anos atrás, mais ou menos. Dr. Michael Greger falando sobre o efeito antioxidante de 3.139 é, é, plantas, né, diferentes, tá? Então, muito interessante, porque nos estudos científicos de mais antigamente, né, a gente achava que os mirtilos, eles eram os líderes da parada toda, né? Então, o mirtilo é a melhor planta, né, que tem de todas. Em seguida, né, eles viram que os feijões vermelhos, né, as nozes, eram considerados alimentos incríveis, né, até que eles finalmente conseguiram chegar nas plantas, né, nas ervas. E aí em 2007, né, em 2007 a gente viu, saiu um estudo falando de 277 alimentos, né, e eles testaram, né, lá 40 alimentos, o primeiro mais antioxidante de todos eram os mirtilos. Então tem um gráfico aí na sua tela agora, mostrando como os mirtilos vão além, né, de todos eles. O poder antioxidante de vários alimentos, né? Então olha como o roxinho aí tá no maior de todos. Até que saiu um estudo falando sobre o efeito antioxidante de 3.100 alimentos, bebidas, ervas e suplementos utilizados no mundo, né? O estudo mais abrangente de todos os tempos, né, foi realizado. E aí a gente, né, muita gente nem sabia que tinha 3.000 alimentos por aí. E você vê, né, se você olha a primeira página, né, tem 138 alimentos que foram incluídos no estudo novos. Não foram alimentos só tipo groselha, né? Mas eles botaram, né, o amla, que é uma frutinha indiana, amla em lata, amla em xarope, né? Então, várias formas dos mesmos alimentos foram testados, tá? Não foi só o alimento. Eles testaram até 30 tipos de cervejas diferentes. Olha que loucura, né? Então testaram para ver se qual tinha mais antioxidante, se a Miller ou se a Budweiser, né? E aí eles viram que, né, a Miller era um pouco melhor. Tem uma cerveja na Noruega que tem mais perfil antioxidante, que chama Semi-Klaus Beer, né? E então, mas olha que interessante, deixa eu pausar isso aqui, né? O motivo deles testarem cerveja, olha que loucura. O motivo deles testarem cerveja nesse estudo aqui de 3.100 substâncias de poder antioxidante interessante é porque a dieta estadunidense ela é tão pobre
em antioxidante natural, ela é tão pobre em alimentos de origem vegetal, né, ervas e temperos e tal, que a cerveja é uma fonte significativa, né, de consumo de antioxidante. Mas se você olhar, né, se vocês que estão vendo aí no YouTube agora, se você olhar na tela, né, a Budweiser tem 0,08 mmol de antioxidante por 100 gramas. Grava esse número, 0,08. Tá? A Semi-Claus Beer, que é uma cerveja lá da Noruega, tem 0,46. Tamo no zero, tá? Zero ponto alguma coisa, muito pouca coisa, tá? Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Então, né, só porque eles realmente têm uma dieta tão pobre que eles precisam, né, testar. Testaram, inclusive, cereal, né, Captain Crunch, né, Tootsie Rolls, que são uns negócios tipo uma Ana Maria, né, Krispy Kreme, é tudo baboseira, né. E aí você... Testaram as folhas da árvore do baobá, né, em Mali. Testaram limão na Noruega, umas sobremesas, né, norueguesas. Eles levaram 8 anos para compilar todos esses dados. 3.139 alimentos que foram testados. Você pode ser o tão específico quando você quiser. Esse link para esses artigos todos estão aqui na descrição. Testaram o kiwi verde, testaram o kiwi dourado para saber. Olha o perfil antioxidante do kiwi, 1,63 mmol, então parece que o dourado é melhor mesmo. Testaram vários produtos de mercearia diferentes, isso tudo disponível para a gente há já mais de uma década, né, para você poder, né, se informar e ver sobre o que você gostaria ou não de comer. Então, né, olha só, primeira coisa, primeira conclusão que é bem interessante, eles dividiram, né, os alimentos em alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal, né? Então, olha só que interessante, né? O conteúdo antioxidante comparado de alimentos de origem animal e de alimentos de origem vegetal. Então, eles viram que os alimentos de origem, né, animal têm, em média, olha ali no mean, em média, 18 mmol por 100 gramas de antioxidantes. 18. Não é zero ponto alguma coisa, é 18. Mas compara os alimentos de origem animal com os alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal têm, em média, 1.157 mmol por 100 gramas, né, de conteúdo antioxidante. 1.000. Não tem como comparar, né, meus amores? Não tem como comparar. Então, os alimentos de base, né? Então, a primeira divisão que eles fizeram nesse estudo, comparando mais de 3.100 alimentos, né? E o perfil antioxidante, né? Anti-inflamatório desses alimentos. Alimentos de origem animal de um lado, vegetal do outro. Alimentos de origem animal, em média, 18, né? Imagina que esquece 1 mmol por 100 gramas, 18. Alimentos de origem vegetal, 1.157, né? Acho que já ganhou, né? Acho que já ganhou. A gente não precisa nem ficar se coçando muito, tá? Quais são, né? Quais são esses alimentos, né? Então, se você for comparar, olha só, nem cabe no gráfico as plantas, né? Os alimentos de origem animal, dá para você ver? Nem dá para você ver. Deixa eu botar ele mais para cima aí na sua tela. Pronto, ó. Você que está no YouTube consegue ver. Olha lá embaixo, né, o animal, pequenininho. E olha o vegetal, né? O vegetal ele estoura o bilhete completamente. A minha câmera tá na frente do final desse gráfico, né? Porque não tem como comparar. Ponto final, não tem como comparar, né? Então isso é um argumento poderoso para você justificar, né, uma dieta baseada em plantas, né? Você tem alimentos animais, né, com baixíssimo poder, né, antioxidante, um alimento de origem vegetal com um excelentíssimo poder antioxidante, né? E olha que loucura, né? Os alimentos de origem animal têm no máximo 100, né? O alimento mais antioxidante de origem animal de todos, né? Bateu 100, né? Nessa categoria, que é mmol por 100 gramas do alimento, né? E o maior alimento com maior potencial antioxidante do reino vegetal bateu 289.711 de concentração. E você querendo aí argumentar o negócio da cerveja, que era 0,09 de conteúdo antioxidante. Não é um bom antioxidante. Um bom antioxidante não é 0,08, um bom antioxidante é 289.711. Vamos descobrir quem é esse maluco, né? Vamos descobrir quem é essa pessoa.
né? E os alimentos de origem animal, né, o mais antioxidante de todos, né, tinha 100, né, mmol por 100 gramas. Então, né, a conclusão, né, desses pesquisadores aqui, né, é que eles testaram vários, né, alimentos de origem vegetal e animal e aí perceberam, né, que os alimentos do reino animal, né, carne, peixe e outros, possuem um potencial antioxidante, mas ele é absolutamente baixíssimo se comparado com o potencial antioxidante dos alimentos de origem vegetal. E essa foi a conclusão mais importante, né, desse vídeo. E aí a gente vai passar para mais um, né? Então, a alimentação que é composta principalmente por alimentos de origem animal é pobre em antioxidantes. Uma alimentação baseada em plantas acaba sendo uma alimentação rica em antioxidantes devido aos milhares de fitonutrientes e antioxidantes encontrados nas plantinhas, tá? E aí a gente vai, sem delongas, passar para o nosso segundo vídeo, então, que são quais são, então, os alimentos que combatem a inflamação. Tá? Quais são os alimentos efetivamente. Então, no outro vídeo ele não te mostrou, né, com detalhes, mas agora ele vai e ele menciona eles por nome, né, tintim por tintim. Tá? Então, vamos nessa, né? Quais são as especiarias, quais são os temperos que mais combatem, né, a inflamação? Tá? Então, a gente tem um estudo bem interessante aí, né? Sobre a biodisponibilidade, deixa eu voltar ele aqui um pouquinho, biodisponibilidade de ervas e temperos em humanos, né? Determinadas pelo processo de supressão inflamatória ex vivo em strands, em fitas de DNA. Tá? Então, essa é a metodologia que eles avaliam, né? Eles pegam uma fita de DNA, botam numa placa de Petri, pingam ali algum forte, uma substância oxidativa forte, e aí pingam junto ali, né, o antioxidante e vem o que acontece. Ou também tem outra metodologia muito comum, a pessoa se alimenta, né, do alimento antioxidante que quer ser estudado, depois os pesquisadores tiram um pouquinho do sangue da pessoa e testam o potencial, né, antioxidante do sangue da pessoa. É uma outra metodologia que é bem utilizada também dentro dessas pesquisas, tá? Então, isso tudo para tentar entender quais são os temperos, né? E aí vocês às vezes implicam comigo, né? E falam, poxa, Matheus, você chama de ervas, mas elas não são ervas, né? Elas são plantas, né? Só que eu tenho esse vício do inglês, né? Do herbs, né? Em inglês a gente chama todas essas plantas de herbs, né? Herbs and spices, né? E como eu fiz faculdade de medicina lá na Índia, em inglês, em Hindi, em Gujarati, né? Eu acabo tendo esse hábito. Não é à toa que o nosso curso, né, do Vida Veda, que fala de plantas, eu chamei ele de o poder das ervas, né, e não o poder das plantas. Né, e algumas pessoas me mandam mensagem implicando comigo, falando que botanicamente eu estou sendo inapropriado. E é verdade, eu estou sendo botanicamente inapropriado, mas desde que você entenda, tome esse chazinho, fique bem de saúde, o meu dever foi cumprido. Né? Então não se apeguem tanto ao nome ervas versus plantas, né, mas entendam que, né, primeiro de tudo, a metodologia que foi usada aqui, eles usam outras metodologias para tentar avaliar quais são os temperos, né, as plantas, as ervas, eu sempre falo ervas, né, que melhor combatem a inflamação. Ah, e antes de eu continuar, deixa eu te falar, porque hoje, dia 18 de abril, começa o nosso novo curso do Vida Veda, que é um curso onde eu vou te ensinar 5 preparações medicinais. Então, deixa eu fazer aqui meu patrocínio, né? Esse vídeo é patrocinado para você pelo próprio Vida Veda, né? Então, a gente ainda não tem patrocinadores, né, no Vida Veda. Eu sou o patrocinador do Vida Veda. Então, hoje à noite, sem brincadeira, agora, vai começar um curso novo, 7 horas da noite, sobre as 5 preparações medicinais. Quem aí já está inscrito no curso, me manda um oizinho, me manda uma formiguinha de fogo aí nos comentários para eu identificar você, que é Nilaya, você que é Vidyalaya, você que é da nossa comunidade, né? Você que vai ter acesso a esse curso. Se você ainda não é da comunidade do Vida Veda, entra na comunidade do Vida Veda, dá tempo ainda. Hoje, às 7 horas da noite, terça-feira, dia 18 de abril, 7 horas da noite do horário de Brasília, ao vivo comigo, eu vou te ensinar a primeira das 5 principais formulações medicinais do Ayurveda e vou te ensinar a fazer isso e usando plantas que você tem acesso e vou te falar para que elas servem. Então hoje à noite a gente vai falar de uma planta muito potente para a cura da diabetes. A gente vai falar de uma planta, deixa eu lembrar de cabeça, muito potente para a cura de enxaqueca. A gente vai falar de uma planta e como se prepara essa planta. Ela é muito potente para febre e mal-estar. Uma planta que é muito potente para indigestão.
Tudo isso você vai aprender hoje à noite, às 7 horas da noite, comigo, no curso novo, 5 preparações medicinais do Ayurveda. Vão ser 5 encontros toda terça-feira. Hoje, semana que vem, na outra, na outra, na outra. Depois fica tudo gravado para você dentro da nossa comunidade. E além desse curso incrível dentro da comunidade, você ainda tem acesso a um monte de outros cursos. Tá? Então ela é o lugar obrigatório para você que quer estudar Ayurveda. E se você quiser só entrar, fazer esse curso e depois sair, você fica esse mês e meio aí com a gente e depois você mete o pé também, não tem problema nenhum. Tá? Então hoje à noite começa um curso novo, 5 preparações medicinais. Eu vou te ensinar como você transformar a sua cozinha numa farmácia, né? Numa farmácia de remédios caseiros aí para você. Beleza? Feito aqui o nosso sponsor, né, o nosso patrocinador oficial, né, do Projeto 0800. Vamos continuar, tá? Então, quais são os temperos que combatem a inflamação, né? Então, o Michael Greger já falou disso pra caramba, né? Ele já tem outros vídeos, inclusive um deles eu já mencionei pra vocês, né? A gente acabou de passar por esse vídeo aí de né, quais que tem, né, o efeito antioxidante de mais de 3.000 plantas. Cadê ele? Calma aí, eu pausei e não acelerei, ó. Ele já fez vídeos falando sobre o melhor método de cozimento. Esse aí, ó, esse aí do antioxidante a gente já viu, tá? Então, biodisponibilidade, né, do... calma aí que eu fiz besteira. Biodisponibilidade, né, de ervas e temperos, tarará, já falei pra você, tá? Então, é um tipo de metodologia bem elegante, né? A gente sabe que algumas plantas e especiarias, em poucas gramas, têm uma atividade antioxidante super impressionante, né? Mas se a gente pudesse pegar nessa planta e determinar se ela é biodisponível ou não é, né? Então isso nunca tinha sido feito até esse estudo aqui. E aí, como eu comentei com você, né? Eles podiam ter ido pelo caminho fácil, que é simplesmente medir a quantidade de antioxidante no sangue da pessoa, mas para você medir a atividade de antioxidante no sangue da pessoa, eles precisam de um indicador, né, de que a planta foi absorvida pelo corpo, né? Então, a gente não sabe, né? Se você testa só a planta do lado de fora do corpo, você muitas vezes não sabe se esse era o efeito que ela ia causar dentro do corpo, no sangue da pessoa. Por isso que eu falei que tem várias metodologias diferentes para determinar isso, né? Você pode pegar uma plantinha e testar o potencial antioxidante dela fora do corpo, né, in vitro, né? E aí você pode tentar determinar, né, o potencial antioxidante na corrente sanguínea da pessoa, né? E aí você vê se efetivamente isso aí tem um efeito, né, apreciável, né, no corpo dessa pessoa. E foi isso que eles tentaram fazer, né? Tentaram medir as alterações fisiológicas no sangue das pessoas. Eles estavam interessados em saber se o corpo seria capaz de proteger, né, as células brancas de uma lesão oxidativa, se essas plantinhas efetivamente iam proteger o DNA das pessoas de quebrar quando confrontados com radicais livres, né? Eles também se perguntaram se o consumo de ervas e especiarias podia alterar a resposta inflamatória das células das pessoas. Deixa eu mudar aqui só a velocidade disso para ir um pouquinho mais devagar, porque senão eu tenho que ficar pausando o tempo inteiro, tá? Então eu vou só mudar a velocidade do vídeo e aí a gente continua, beleza, tá? Então, né, a gente está querendo entender, né, quais são as plantas, então tem um gráfico aí na tela, black pepper, né, pimenta preta, pimenta cayenne, o cinnamon, calma aí, deixa eu ler elas aqui, clove é o, ai, putz, eu sempre me confundo com os nomes dessas plantas, o clove é o cravo, ginger é o gengibre, deixa eu voltar aqui, ó, ginger é o gengibre, orégano é orégano, páprica é páprica, rosemary é o alecrim, sage é a sálvia, turmeric é a cúrcuma e o outro turmeric também é cúrcuma. Então, só para vocês verem, né, algumas plantas, algumas ervas principais que foram testadas aí, né? A canela, pimenta preta, pimenta cayenne, cominho também, pulei o cominho, gengibre, orégano, páprica, alecrim, sálvia, cúrcuma e cúrcuma de novo, tá? Então, né, beleza, né?
Só que, se você testa essas plantas, você vê que elas não são todas iguais, né? Baseadas em níveis normais, por exemplo, o grupo do orégano recebeu meia colher de chá por dia de orégano, então as quantidades, elas são bem diferentes, tá? Porque essas plantas têm concentrações diferentes, tá? Então, no final, eles tiram o sangue das pessoas, né? E eles testam o sangue da pessoa. Então ele adiciona, por exemplo, a pessoa que adicionou pimenta preta à dieta e comparam o efeito no seu sangue, né, das pessoas que adicionaram outros temperos, pimenta caiena, canela, cravo, cominho e etc. Tá? Então eles tinham 10 grupos diferentes que comeram 10 temperos diferentes. Depois eles pingam o plasma dessas pessoas, que é a parte líquida do sangue, né, nos glóbulos brancos humanos numa placa de Petri, né, e essa placa de Petri tinha sido exposta a um insulto inflamatório. Olha que interessante, o que eles escolheram para ser o maior inflamatório? Eles escolheram colesterol oxidado. Né? Colesterol oxidado é uma coisa que vai para sua corrente sanguínea depois que você come frango frito, por exemplo. Né? Então olha que louco, quando os pesquisadores, né, eles querem escolher alguma substância muito inflamatória para testar, né, os alimentos anti-inflamatórios, o que eles pingam nas células, né, nas placas de Petri? Eles pingam colesterol oxidado. Né? O que gera a produção, né, de colesterol oxidado na sua corrente sanguínea quando você come alimentos como, por exemplo, um frango frito? Tá? Aí você come essa tranqueira aí e isso produz o negócio que a gente usa no laboratório para gerar oxidação em placas de Petri. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, que eu espero que seja definitivo, sobre se você deveria comer ou não alimentos que têm colesterol, por exemplo, ovos, né? Pode comer ovo ou não pode comer ovo. Eu já fiz vários vídeos, mas as pessoas continuam confusas. Eu vou trazer evidência científica e comparar isso com a visão do Ayurveda para você, né? Mais para frente, não sei, mais algumas semanas, um mês pelo menos para frente, mas eu volto aqui. Mas só para você entender, olha que loucura, né? Olha que loucura, né? Você pega uma placa de Petri, você bota uma pessoa para comer cardamomo, por exemplo, né? Canela, por exemplo. Depois você tira o sangue dessa pessoa, bota na placa de Petri, para você tentar entender se o que ela comeu gera um efeito protetivo para o sangue dela. Olha que elegante esse experimento. E aí você pinga nessa placa de Petri, né, com o sangue da pessoa misturado ali com o fitonutriente da canela, você pinga das coisas mais pró-oxidativas, mais oxidativas que tem, que é o que? Colesterol oxidado. Isso aí é derivado de quê? É derivado de, por exemplo, você comer frango frito. Uma coxinha, né? Uma coxinha, ela deixa o seu sangue totalmente zoado, mas vai que você come pimenta preta, pimenta cayenne, né? Canela, cominho, gengibre, esses temperinhos maravilhosos. Vamos ver então o que acontece, né? E aí eles medem, né, o efeito tanto do TNF, né, que é o fator de crescimento tumoral, quanto, né, fator de necrose tumoral, né, uma citocina inflamatória, né, super potente o TNF, infame inclusive pelo papel que ele desempenha nos ataques de doenças autoimunes, né, doenças inflamatórias, né. E aí compararam com o sangue de pessoas que não comeram nada, né, pessoas que não comeram nada, e aí eles jogam lá o negócio também no sangue dessas pessoas. E aí, né? Será que os temperos conseguem diminuir a atividade inflamatória, né, numa placa de Petri? Né? E aí eles, né, perceberam que, né, sem, né, só o sangue da pessoa nada acontece, né? Então você não consegue diminuir lá grandes coisas, mas só o rosemary, calma aí, deixa eu traduzir esse negócio, tá? Ahn, Só o alecrim, né? Foram todos os temperos? Não, né? Foram todos os temperos que foram com a pimenta preta, por exemplo, foi atenuado? Não, né? Com é, alguma das outras substâncias foi atenuado? E aí eles botaram esse gráficozinho aí bonitinho. Então, por exemplo, quem comeu cravo, quem comeu gengibre, quem comeu alecrim e quem comeu cúrcuma, efetivamente teve uma diminuição, né, do TNF-alfa aí. Deve ser outra sigla em português, né? Do fator necrosante tumoral, fator de necrose tumoral, não sei como é que fala isso. Deve ser FNT, talvez, em português, alfa, né? E aí eles viram, né, que essas quatro substâncias, né, então, o alecrim,
a cúrcuma, o gengibre e o cravo foram capazes sim de diminuir, né, a resposta inflamatória. Lembra que eles estavam eles não estavam pingando o tempero, eles estavam comendo o tempero e tirando o sangue da pessoa que comeu aquele tempero, para representar o que pode acontecer efetivamente dentro do seu corpo, né? Porque, né, é isso, o colesterol fica aí circulando no seu corpo e tal. Não são megadoses, né, numa cápsula qualquer, então apenas a quantidade que faz bem, né, por exemplo, para você botar no seu molho de tomate, ou na torta de abóbora, no seu tempero aí, no seu alimento. Tem alguns medicamentos que conseguem fazer as mesmas coisas, né? Então, esse TNF-alfa, esse fator de necrose tumoral, eles são medidos em doenças inflamatórias, doenças que às vezes a gente administra uns fármacos, né? Uns remédios que são bloqueadores de TNF, né? Para tratar doenças inflamatórias como osteoartrite, doença inflamatória do intestino, psoríase, espondilite anquilosante, por exemplo, são algumas doenças, né? Esses remédios aí, olha que interessante, né? Esses remédios aí, eu não sei se vai aparecer para você bem na tela, eles são responsáveis por uma arrecadação de 20 bilhões de dólares, né? 20 bilhões de dólares por ano, né, para esses remédios produzidos pela indústria e aprovados pelo FDA, né, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que são bloqueadores de citocinas como o TNF-alfa, né, que eu não sei se em português é FNT-alfa, não sei, se tiver algum médico aí que souber me dizer siglas em português, me manda aí nos comentários agora, né, porque é isso, é fator de necrose tumoral alfa, é o nome dele, né, mas eu não sei, a gente chama ele de TNF-alfa em inglês, não sei se em português muda a ordem das letras, mas então esses remédios são bloqueadores do TNF-alfa, são usados, né, para essas doenças que eu mencionei, doença inflamatória do intestino, psoríase, né, e é isso, são um mercado de 20 bilhões de dólares por ano, né? Além de ser um mercado de 20 bilhões de dólares por ano, né, eles ainda são, né, cobrados, né, das pessoas, óbvio, né? Então as farmacêuticas que ganham isso, elas ganham 15 mil a 20 mil dólares por ano de pessoas, né, que precisam injetar esses remédios nos seus corpos, né? A esse preço, né, você poderia estar comendo a quantidade, 20 mil dólares em temperos, né? Imagina, para você bloquear, né? Câncer, insuficiência cardíaca, doenças de destruição da bainha de mielina, por exemplo, né? Várias dessas doenças têm como, né? O remédio principal que é usado, bloqueadores de TNF, né? Que é exatamente esse processinho aí, né? Que eu tô aqui mencionando. Imagina se a gente tivesse uma solução mais barata, né? Então, imagina. Eles botaram aí na tela, não sei se dá para vocês lerem, mas eles testaram, né, a descrição da curcumina, da cúrcuma longa, né, nossa famosa cúrcuma, sendo usada de maneira oral, de maneira completamente de graça, né, praticamente, né, e como ela fica biodisponível, né, no corpo de seres humanos, né. Então, tem evidências de que a cúrcuma, por exemplo, né, podem ajudar, né, nessas doenças, em vez de você usar simplesmente bloqueadores de TNF. Né, os cuidados são importantes, né? Essa especiaria ela pode ajudar, né, no caminho. A gente ainda precisa estudar, eles ainda precisam na medicina moderna estudar muito mais nessas especiarias, porque eles não sabem, né? Não temos informações suficientes, né, para ver. Mas olha que interessante, né? Então hoje eu cobri aqui com você, né, um estudo, né, muito interessante que testou mais de 3.100 substâncias de cerveja até sucrilhos, até as nossas queridas especiarias, nossas ervas e temperos, e mostraram, né, o efeito de banho de lavada, né, inclusive, dos alimentos de origem vegetal e dos temperos, ervas e especiarias especificamente. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou ter uma live na quinta-feira, né, sem ser essa quinta outra, só sobre temperos, né? Como é que você pode usar temperos na sua culinária, né, de maneira a transformar a sua cozinha numa farmácia natural.
Então, quinta-feira que vem, né? Essa quinta-feira eu também vou ter uma conversa sobre temperos, mas para saúde feminina especificamente. A programação do Vida Veda tá um espetáculo para as próximas semanas. E, né, hoje eu tentei te mostrar um pouquinho sobre como, né, a gente tem estudos científicos já provando, né, estudando essas substâncias há décadas pelo menos, né? No Ayurveda a gente já fala do potencial delas para a saúde há, sei lá, 5.000 anos pelo menos, documentado nesse livrinho amarelo que está aqui atrás de mim há pelo menos uns 3, 4 mil anos. A gente já sabia de tudo isso. E aí testaram, né, só que de maneira bem elegante, a biodisponibilidade, né, desses anti-inflamatórios contra colesterol, né, que é um incrivelmente potente, né, pró-oxidativo, né, na sua corrente sanguínea, e viram como a cúrcuma é extremamente potente, como o cravo é extremamente potente, né, como algumas substâncias, e óbvio que no caso do colesterol algumas foram testadas com sucesso, mas você sabe, como eu sei, que tem uma série de outras substâncias que geram problemas para o corpo humano e que nossos temperos, ervas e especiarias acabam sendo muito úteis para essas outras doenças também, tá? Então hoje a gente falou de inflamação na prática, né? De ervas e temperos que você deveria e poderia usar na sua casa para combater processos inflamatórios e doenças que realmente acometem as pessoas hoje em dia, para você evitar doenças silenciosas, né, potencialmente. E a gente viu o caso, né, de uma influencer de 24 anos que morreu recentemente de pericardite. Não, é uma doença absolutamente silenciosa, não é tão comum isso acontecer, mas é um aviso de alerta para você que acha que você só vai cuidar da tua saúde quando você sentir alguma coisa, né? Que pode ser que talvez já seja tarde demais. E lembrando, por fim, que hoje à noite, 7 horas da noite, começa o meu curso 5 preparações medicinais dentro da nossa comunidade no Nilaya, tá? Vão ser 5 encontros ao vivo comigo, imperdível para você que quer aprender a usar os temperos que eu mencionei hoje de maneiras, né, você transformar eles em remédios caseiros usando só o que você tem em casa. Tá? Então eu vou te ensinar 5 preparações, as preparações mais clássicas do Ayurveda, milenares do Ayurveda, com base num texto clássico do Ayurveda. Para você que nunca estudou Ayurveda, vai ser uma porta de entrada bem legal, né, no mundo do Ayurveda. Então hoje, 7 da noite, ao vivo comigo no Zoom, para a galera que é da nossa comunidade. Você que é da nossa formação do Vidyalaya, você também tem acesso à comunidade de Lambuja. Então eu vejo vocês mais tarde. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 813, se eu não me engano. A gente se vê de novo na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Eu vou conversar com Bel Said sobre ervas, temperos e remédios caseiros para tratar problemas de saúde feminina, beleza? Imperdível a live. A gente se vê na quinta-feira de novo. Se você está no YouTube, curte o vídeo, aperta o sininho, aquela coisa toda. Lembrando que você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde, no Instagram, no TikTok, no Twitter, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.